Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Ana Maria Braga, nas suas férias, se batiza no Rio Jordão. É isso que vamos falar no vídeo de hoje. A Ana Maria Braga, que o Brasil inteiro conhece, e você deve ter visto que ela se batizou no Rio Jordão nesses últimos dias. Ela foi até lá, visitou e quis se batizar, dizendo que era um simbolismo. E isso trouxe algumas controvérsias e alguns pastores dizendo que ela teria que se converter para poder se batizar. Mas tem uma coisa que nem a Ana Maria e acho que nem esses pastores, embora eu acho que muitos pastores sabem, mas eles não deixam o povo saber de algumas informações importantíssimas, que é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, para começar o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você pegasse papel e caneta, e principalmente você religioso que frequenta uma igreja e que vem aqui no canal dizer que eu pego passagens isoladas da Bíblia e esse tipo de coisa. Eu queria que você agora pegasse um caderno, uma caneta e anotasse essas passagens para ver, para depois não ficar chorando, ficar com mimimi. Ai, você está colocando passagens isoladas. Quando na verdade é a religião, que inclusive eu já mostrei isso em vídeos passados, que faz exatamente isso. Pega e criam doutrinas através de versículos isolados e depois a gente mostra o contexto e apenas lê a Bíblia. Vocês falam que nós somos hereges, que eu sou herege, que eu pego passagem isolada, tudo o que vocês fazem. E assista até o final, porque no final desse vídeo tem uma revelação bombástica, bombástica mesmo. Principalmente para você religioso. Então olha só, vamos começar a respeito do batismo. Ana Maria Braga se batizou no Rio Jordão, onde o apóstolo João ele batizava e inclusive ele batizou Jesus ali segundo os relatos descritos na Bíblia. Então é o que vamos começar vendo. Então vamos lá para o livro de João, capítulo 1. Vamos ler os versos de 31 a 33 e olha que interessante. Aí já começamos a ver algo que a igreja não sabe e que a Ana Maria também não sabia. Olha que interessante. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Olha, então já ali vemos que no versículo 31, João Batista diz que batizou Jesus para que o povo de Israel soubesse quem ele era. Ao contrário da religião que diz que Jesus se batizou para dar exemplo. Na verdade não, a Bíblia nos mostra que João Batista batizou Jesus para o povo de Israel saber quem ele era. E ainda diz que ele não o conhecia, mas que Deus falou para ele batizar, e aquele que ele visse o Espírito Santo descer, aquele é quem batizaria com o Espírito Santo. Então foi isso que João Batista, que está aqui, que você está vendo na sua tela aí, que você pode ler junto comigo. Essa versão da Bíblia é a tradução na linguagem de hoje. Por isso ela vai estar um pouquinho talvez da sua tradução ou de algumas outras que você possa ver. Então essa tradução é na linguagem de hoje, é a nova tradução na linguagem de hoje. Indo para Marcos capítulo 16, os versículos 14 e 16, essa passagem já se trata quando Jesus ressuscita. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, e ele reaparece aos discípulos. E olha que interessante, essa passagem muito usada na religião. Diz assim, ó, do versículo 14 ao 16. Por último, Jesus apareceu aos 11. Então aí já vemos que ele apareceu aos 11 apóstolos que ele havia escolhido já
já anteriormente. Então ele apareceu aos 11, porque Judas ali já não estava mais entre eles. Judas já havia morrido. Então ele apareceu aos 11. Olha que interessante. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar, porque haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Olha só, podemos ver que ele já estava ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então essa ordem foi somente aos 11 apóstolos e não mais nenhum outro discípulo, como a religião hoje ensina que todos devem ir no mundo inteiro e anunciar o evangelho. E vamos continuar no verso 15 que vamos entender aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é uma passagem usada na religião e isolada para dizer que tem que ir no mundo inteiro e batizar as pessoas. Mas isso não é verdade. Ali Jesus apenas dá ordem aos 11. E só que por que somente para os 11? Para eles irem e batizar as pessoas. E aquele que crer será salvo. Mas esse batismo aqui não está especificando que é o batismo nas águas. Aqui não fala batismo nas águas. E como no versículo anteriormente nós vimos, o próprio João falou que cresce naquele que viria depois dele. E aquele é quem batizaria com o Espírito Santo. Então, como saber se esse batismo aqui é com o Espírito Santo ou é nas águas? Isso é só a gente continuar lendo a história que nós vamos saber e não isolar esse versículo aqui como fazem na religião. Olha agora Atos capítulo 1, o verso 5. Isso é logo antes de Jesus subir ao céu, ele dá as últimas instruções aos apóstolos e ele diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 5. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então olha aí ele já começa a dar uma dica, que aquele batismo pode ser esse batismo no Espírito Santo e vamos entender por que somente os 11 apóstolos que receberam essa ordem. Em Atos capítulo 8, vamos ler dos versos 14 ao 20, e aí tem uma passagem que não é falada nas religiões, nas igrejas. Os pastores, eles não comentam e não deixam os seus fiéis descobrirem essa passagem, porque senão todo o ensino do batismo na religião cai por água abaixo. Então olha só, vamos ler aqui, ó. E não esqueça, fique até o final porque você vai descobrir uma revelação bombástica. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus. E por isto mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Então olha só. Eles recebiam o Espírito Santo através de imposição de mãos dos apóstolos. E olha que interessante o que acontece depois disso aqui, ó. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Então, olha só, isso aqui você nunca vai ouvir falar em uma igreja. Na religião você nunca vai ouvir falar isso aqui, ó, porque eles têm medo dessa passagem. Ela mostra
que nesse tempo, logo à morte e ressurreição de Cristo, os 11 apóstolos que receberam a ordem de batizar as pessoas, eles começaram a batizar elas com o Espírito Santo através de imposição de mãos. Eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam esse batismo com o Espírito Santo. Só que, calma, que isso só vai durar um tempo e está escrito mais na frente. Nós vamos chegar lá. Desse tempo, nesse momento, Paulo ainda perseguia a igreja. Paulo, então, logo após isso aqui, ele vai converter, ele vai no caminho de Damasco, lá e vai acontecer toda aquela história que você já deve saber. Então Paulo se converte, ele vai ser doutrinado por Barnabé, então vai levar alguns anos e Paulo também vai batizar as pessoas com o Espírito Santo através de imposição de mãos. Olha só, vamos lá para Atos, então, capítulo 19. Vamos ler então dos versos 1 ao 6. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ele também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvir isto, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Então, olha aí, nesse momento até Paulo ele impunha as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia sido passado por fé, ainda não chegou esse momento, que vai vir logo mais na frente. Olha só. Em Romanos capítulo 1, vamos ler dos versos 1 ao 5 e aqui vai começar a mudar toda a história. E a gente vai entender que tempo foi aquele que o Espírito Santo foi passado por imposição de mãos. Aqui, ó, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declaro filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todos as gentes pelo seu nome. Então, até o momento de Atos, ali foi um tempo de reforma, foi um tempo de transição. Então, de Romanos para frente, você vai ver outro tipo de ensino sobre o batismo. Um ensino totalmente diferente. E também aí o ensino da fé. E aí que entra, que Paulo ele diz que conheceu um homem que foi até o terceiro céu e tal. Aí 14 anos depois ele sobe até Jerusalém para falar com Pedro e os demais sobre uma revelação que ele teve, que seria essa revelação, sobre a revelação da fé. E aí eles discutem, ele discute com Pedro, eles entram em atrito ali, meio que brigam. Então eu não vou contar essa história, mas vamos continuar aqui vendo sobre essa história do batismo, como vai ficar. E aí Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 4, olha como já começa a ficar diferente esse ensino. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha aí,
Então, a morte de Jesus é que agora representaria o batismo, e não mais o batismo nas águas. Calma, antes de você falar que eu estou fora de contexto, antes de você falar que eu estou errado, calma e veja os próximos versículos, as próximas passagens, e aí tire suas conclusões. Mas vamos ler mais um versículo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é a morte de Jesus agora, e não mais aquele batismo nas águas, que era o batismo de João. Vimos que nesse tempo, até eles batizarem as pessoas por imposição de mãos, dois batismos andavam em paralelo. O batismo de João, que era o batismo nas águas, e o batismo por imposição de mãos, que era o batismo com o Espírito Santo. Então, dois batismos haviam ali em paralelo, só que foi durante um tempo de reforma, foi imposto durante um tempo de reforma. E calma, antes de falar qualquer coisa, calma. Olha as próximas passagens, para você poder entender e depois poder argumentar melhor aqui nos comentários. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler dos versos 14 ao 17, e agora é que começa a ficar mais impressionante. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não enviou-me não para batizar, mas para pregar, para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Em outras traduções está, para que não se anule a cruz de Cristo, como a morte de Cristo seria agora o batismo. Então, batizar nas águas anularia a cruz de Cristo. E por esse motivo, Paulo parou de batizar nas águas. E ali ele fala, Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar com sabedorias de palavras. Então agora aquela revelação da fé, que agora as pessoas receberiam o Espírito pela fé e não mais por batismo, por imposição de mãos, vamos ver que agora começa a ficar interessante. Efésios capítulo 4, no verso 5 diz assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Havia então somente um batismo nesse momento. Anteriormente vimos que tinham dois batismos andando em paralelo, mas agora nesse momento só há um. E agora é que você vai entender o motivo. Em Hebreus capítulo 6, o verso 1 e 2, ele vai falar assim, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. De obras mortas que levam uma fé em Deus. Está em outras traduções. Essa, na linguagem de hoje, está assim. E da doutrina dos batismos, olha só, então vou ler de novo, porque aqui está falando claro, não é para lançar de novo. Por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, que também havia acabado, não é para lançar de novo, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, tanto o batismo quanto a imposição de mãos não era para lançar de novo, porque havia acabado. O Espírito Santo agora era recebido pela fé e não mais por imposição de mãos. Até o batismo também havia acabado. Não era para impor mais o batismo e imposição de mãos. Só que uma coisa interessante. A ordem de pastores hoje, os pastores são ordenados por imposição de mãos. Outros pastores impõem as mãos sobre os pastores e eles recebem então a ordem de serem pastores. Claro que não só isso, existem outros requisitos e existe um processo para poder ser pastor. Só que
Um desses últimos requisitos, desses processos, é a imposição de mãos de superiores, de outros pastores. Então eles impunham as mãos e assim esse pastor recebe a ordenança, a ordem de ser um pastor. Só que aqui está escrito que não é para lançar de novo esse fundamento da imposição de mãos e nem dos batismos. E vimos um outro vídeo atrás, que eu posso deixar aqui no card, nos comentários, no final de tela, aquele vídeo que diz que não tem pastores, e Jesus ele disse que não é para chamar ninguém de mestre, e que todos nós somos irmãos. E contrariando o próprio Jesus, os pastores intitulam uns aos outros de pastores, empunhando as mãos sobre eles, indo contra o que o próprio Jesus disse, que não é para chamar ninguém de guia, ninguém de mestre, porque todos somos irmãos. Mas enfim, não é o assunto desse vídeo. E agora aqui, ó. Em Hebreus capítulo 9, no verso 10... Mas vamos ler um pouquinho mais aqui, ó, do 8, vamos ler do 8 até o 10 ou 11 aqui, ó, para entender até quando foi isso aqui, ó. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria ao tempo presente, ou seja, a alegoria ao tempo presente, não nessa geração, na nossa, lá naquela época quando foi escrito isso aqui. Então é uma alegoria para aquela geração, para aquele tempo presente lá. Que é uma alegoria ao tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções. Prestem atenção nessa palavra, abluções. E justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Então, em outras traduções está até um tempo de reforma. O tempo de reforma ou o tempo de correção foi justamente o tempo que o Espírito Santo foi passado por imposição de mãos, em que os dois batismos andavam em paralelo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Antes de vir a fé, então foi o tempo da reforma, o tempo da correção, que os dois batismos andaram em paralelo. Depois, aqui, como diz aqui Hebreus 10, aqui, foi imposto o ensino de abluções até o tempo da correção, o tempo da reforma. Agora vamos ver o que significa abluções. Abluções, significado de abluções. É o plural de ablução, o mesmo que banhos, batismos, lavaduras, lavagens. Lavagem do corpo ou de parte dele. Parte do ritual em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão. Parte da celebração em que esse ritual ocorre. Purificação por meio da água. Batismo. Então, o batismo nas águas foi imposto até um tempo de reforma, o tempo da correção, que andou em paralelo junto com a imposição de mãos, que era o batismo no Espírito Santo, que cessou, foi imposto até um tempo de reforma, e que agora é pela fé. Quem crer é batizado agora, pela fé, não mais nem nas águas e nem mais por imposição de mãos. Mas eu aposto que você religioso que frequenta uma igreja que é discipulado por um pastor, você não sabia disso e você nunca nem leu essas passagens, ou se leu, nunca chegou a entender essas passagens. E pelo medo de questionar o seu pastor, você aceitou a doutrina estranha que ele te ensina. Mas é como eu disse, não existe autoridade de pastor na Bíblia, porque Jesus falou que não chameis ninguém de guias, ninguém de mestre, para que ninguém te leve ao erro, como eles fazem. Mas, se não tem batismos, então por que as igrejas e líderes religiosos como pastores batizam as pessoas hoje? Agora chegou a hora da notícia bombástica.
Você não vai acreditar no que você vai ouvir, mas você pode fazer pesquisas aí no Google e vai confirmar, vai provar que o que eu estou falando é verdade. Você pode testificar isso fazendo estudos, fazendo pesquisas, você mesmo aí na sua casa. Então, o batismo nas águas realizado pelas igrejas hoje através dos pastores é o batismo da religião mitra. É isso mesmo. Se você não sabe, a religião mitra ela também tem um batismo semelhante ao do cristianismo, a esse descrito na Bíblia, o batismo de João. Só que com uma diferença. Ao contrário do batismo de João, da purificação de Israel, que acontecia todo ano para a remissão de pecados, o batismo da religião mitra, diferentemente desse aspecto, ele é para reconhecer o seu Salvador, que é o Deus Sol Invictus Mitra. A pessoa se batiza publicamente para aceitar o Deus Sol Invictus Mitra e reconhecer ele como Salvador. E assim ela se batiza nas águas. Esse é o batismo da religião mitra. Se você está achando que eu estou mentindo, faz uma pesquisa você mesmo. Faz uma pesquisa você, procura no Google sobre o mitraísmo, essa religião que era cultuada pelos soldados romanos, inclusive era adepta por Constantino, que depois ele decretou a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, mas apenas misturou com o mitraísmo dentro da Igreja Católica e foi passando de gerações e gerações até que depois Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da Igreja Católica e daí surgem as protestantes, que copiou o batismo da Igreja Católica, que veio do mitraísmo, e não esse batismo que está descrito na Bíblia de João. Então, mas para que serve esse batismo? Esse batismo do mitraísmo que as igrejas evangélicas realizam hoje serve para que quando você se batiza, você recebe o certificado. Recebendo esse certificado, o seu nome é registrado naquela instituição. Tendo o seu nome lá, fica mais fácil de saber as pessoas, os membros daquela igreja, fazendo assim meio que um censo. Um censo onde o próprio Deus falou para Davi que não era para fazer o censo do povo, onde o próprio Deus repreende Davi. Mas fazendo o censo, as igrejas sabem quem paga o dízimo e quem não paga o dízimo. E quando as pessoas não estão pagando o dízimo e eles precisam arrecadar mais, eles recebem uma ordem para fazer pregações para induzir as pessoas a pagarem mais o dízimo naquele momento. Se você acha que isso é mentira, tem vários vídeos no YouTube mostrando isso. Tem denúncias de pastores, tem vários vídeos nesses aspectos. Pode estudar, pode conferir, faz você as suas pesquisas. Vê no YouTube, muitos pastores estão começando não que isso aí tem anos. Pastores que revelaram toda a farsa por detrás de tudo isso que acontece nesses lugares, nas igrejas, onde os pastores, que na verdade não são pastores, pois pastor nem sequer tem essa autoridade na Bíblia. Não tem pastores na Bíblia. Não tem pastores rebanhando pessoas na Bíblia. Então, se você acha que é mentira, verifica aí. Você que vai falar que eu pego versículos isolados e quero e dou a minha doutrina. Não, tá tudo aí, tá tudo escrito. Faça você a sua pesquisa. Coloque tudo que eu estou falando à prova. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!